Oi, pessoal, eu sou a professora Ana e a gente vai falar um pouquinho agora sobre o mínimo múltiplo comum, ou mais conhecido como MMC. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre o que são múltiplos de um número, né? Bom, os múltiplos de um número nada mais são do que os números que resultam de uma multiplicação desse número com outros. Como assim? Se eu fizer a multiplicação, né, para encontrar os múltiplos de 2, eu vou multiplicar ele por 1, 2 vezes 1, 2. Eu vou multiplicar por 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 8, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 10, 20 e assim por diante, certo? Então, todos esses valores, eles são múltiplos de 2, porque um número multiplicado por 2 pode resultar esses valores indo para infinito, certo? Então, tá bom. E os múltiplos de 3? É a mesma ideia. 1 vezes 3, eu tenho 3. 3 vezes 2, 6. E assim por diante. Certo, pessoal? E isso vai para o infinito. Então, os múltiplos de um número nada mais são, né, do que resultados de multiplicação desses números com outros. Então, por exemplo, 10 é o resultado da multiplicação de 2 com 5. 18 é o resultado da multiplicação de 3 com 6. O que seria o MMC, o mínimo múltiplo comum? Bom, o mínimo múltiplo de 2 ou mais números é o menor inteiro positivo que é múltiplo simultaneamente desses números. Nossa, professora, calma aí. Como assim? Bom, vamos observar aqui 2 e 3. Ele tem números que são múltiplos tanto de 2 e 3? Sim, né? Nós temos o 6, nós temos o 12, temos o 18 e assim por diante. Então, 6, 12, 18 são múltiplos em comum entre 2 e 3. O mínimo múltiplo comum seria o menor múltiplo comum entre eles, que seria de um número inteiro positivo, né? Então, para a gente ter o MMC entre 2 e 3, o resultado é 6, porque 6 é o menor múltiplo comum entre eles. Tudo bem? Então agora a gente vai calcular alguns exemplos de uma forma mais prática, porque já pensou ter que escrever todos os múltiplos só depois de a gente ter o mínimo múltiplo comum? Daria bastante trabalho, né? Então, uma forma prática de encontrar o mínimo múltiplo comum é pela fatoração. O que seria? Eu coloco esses números nessa forma e vou fatorar, vou dividir eles sucessivamente pelo menor número primo possível. Então, o menor número primo que eu posso dividir eles é o 2, né? Ambos os números são pares. Então, 16 dividido por 2 dá 8. 24 dividido por 2 vai dar 12. Novamente, o menor número primo que eu posso dividir é o 2. Então, 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. De novo, menor número primo é o 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. E aqui? Eu posso dividir por 2. Esse aqui vai virar 1. E esse eu vou descer porque eu não dividi ele, certo? E aqui eu vou dividir por 3, porque é o menor primo que eu consigo dividir ele. Depois que eu fiz essa fatoração, que eu fui dividindo sucessivamente pelo menor número primo possível, eu vou multiplicar. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 48. Então, mínimo múltiplo comum entre 16 e 24 é igual a 48. Tudo bem?
nós temos algumas propriedades de MMC que a gente pode explorar. O MMC entre dois ou mais números primos é sempre a multiplicação entre eles. Essa é a nossa primeira propriedade. Vamos ver se é verdade? Então, propriedade 1. Vamos ver o MMC entre 11 e 5, né? Que são dois números primos. Então, vamos lá. Vou escrever como forma de fatoração. Qual é o menor número primo que eu posso dividir eles? Eu não posso dividir por 2, né? Porque nenhum deles é par. Eu não posso dividir por 3, porque nenhum deles é múltiplo de 3, né? Sempre importante, a gente vai dividindo esses números conforme eles são múltiplos. Eu não posso dividir por 4, porque 4 nem é um número primo e também não seria múltiplo, mas eu posso dividir por 5. Eu posso dividir por 5, esse aqui vai virar 1, esse desce, e esse eu só posso dividir por 11. Então, por que raios, né? O MMC entre números primos é o resultado da multiplicação entre eles. Porque a definição de números primos diz que um número é primo se ele só for divisível por 1 ou por ele mesmo, né? Então, as únicas opções seriam dividir por eles mesmos. Então, o resultado desse MMC é 55. Segunda propriedade. Entre dois ou mais números, se o maior deles for múltiplo dos outros, então esse maior número é o MMC. Vamos verificar se isso é verdade também? Então, vamos lá. Propriedade 2. Bom, eu quero saber, então, o MMC entre 8, 12 e 4. Tudo bem? Então, eu vou escrever eles como forma de fatoração. 4, 8, 12. E vamos fatorar. O menor número que eu posso dividir é 2, né? Porque todos eles são pares, então 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. De novo, posso por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. De novo, posso dividir por 2. Então, 1. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 2 não dá, né? Então, a gente desce o 3. E aqui a gente divide por 3. Então, agora a gente vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Vejam só, né? 24, ele não deu o número 12, porque o número 12, ele não é múltiplo deles, né? Ele não é múltiplo de 8. Mas se eu tivesse aqui, vamos ver então, o MMC. Opa, vamos virar. O MMC entre 3, 6 e 18, né? Vamos ver. 18, ele é múltiplo de 6 e de 3, e ele é o nosso maior número. Pela propriedade, diz que se o maior número é múltiplo dos outros, então o MMC vai ser o resultado dele. Então, vamos lá. Vamos fatorar. 3, né? 6 e 18. Eu posso dividir por 2, que é o menor primo que eu posso fazer. Então, eu vou ter 3. 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 2, 9. Agora, eu posso dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 1. 9 dividido por 3, 3. E, novamente, eu posso dividir por 3. Então, eu vou ter 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 3, 18. Como 18 é múltiplo deles e é o maior número, eu tenho o mesmo resultado e a propriedade está provada. E nossa última propriedade, se os números forem multiplicados ou divididos por uma constante j, então o MMC entre esses números também será multiplicado ou dividido por j. Como assim?
Vamos pegar o nosso exemplo anterior. Nosso exemplo anterior, eu tinha 8, 12 e 4. Se eu dividir todos eles, 8, vamos dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2. Por que por 2? Minha constante J, ela é um número qualquer, então eu escolhi 2. Vou dividir todos eles por 2. Então, eu teria o MMC de 4, 6 e 2, certo? Então, vamos lá. 4, 6, 2. Divido todos eles por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. Divido novamente por 2. 1, 3, 1 e divido por 3. Então, eu tenho 2 vezes 2, 12. Opa, desculpa, gente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu dividi ele por 2. Meu MMC antes era 24. Ele foi dividido por 2 também, porque ele virou 12, certo? Então, essa propriedade está provada. Professora, e se eu multiplicasse? Vamos ver também. Se você multiplicasse, por 2, você teria o MMC entre 16, 24 e 8. Então, vamos lá. 16, 24 e 8. Todos eles, eu posso dividir por 2. Então, 16 dividido por 2, 8. 24 dividido por 2, 12. 8 dividido por 2, 4. Certo? Divido de novo por 2. 8 dividido por 2, 16. 12 dividido por 2, 8 dividido por 2, 4. Perdão, gente. É o sono. 2 dividido por 2, 6. 4 dividido por 2, 2. Divide novamente por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. Divido por 2, sobra 1 aqui. 3 desce. E divido por 3, até todos os números ficarem com 1, certo? Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 3, 48. Então, vejam bem, eu multipliquei todos esses termos por 2, O MMC anterior era de 24 e ele foi para 48. Então, eu multipliquei esse 24 por 2 e encontrei o MMC. Então, a terceira propriedade também está provada. Tudo certo, pessoal?